Oi, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos ao Xê Juliar. Estamos aqui de novo com a Gisele Ortomolecular para falar com a gente hoje sobre um dos tópicos mais interessantes que mais afeta, né, a nossa saúde e a nossa imunidade nesse tempo de pandemia. Então é mega importante que a Gisele tem para falar pra gente hoje e é bastante disruptivo também. A Gisele, como vocês sabem, tem uma abordagem diferente da medicina tradicional, que, bom, ela vai explicar melhor para vocês, mas que ela trata da saúde como um todo, olhando o corpo como um todo e dando muita atenção aos nutrientes que a gente consome. Então, se a gente consome coisas que ajudam o nosso corpo a funcionar da forma que ele deve, ou, né, se a gente consome coisas que afetam, atrapalham todo o nosso sistema, que é o assunto de hoje. São alimentos intoxicantes que podem estar atrapalhando tanto o seu estresse emocional quanto o seu físico nesse momento de pandemia, no momento ainda mais que a gente não consegue sair tanto de casa, se movimentar tanto, fazer tanto exercício, talvez quanto a gente estivesse acostumado. Então, Gisele, quer dar uma pequena introdução do tópico de hoje? Sim, lógico. Sejam bem-vindos e isso que a Júlia falou é muito importante. O que vai dentro do corpo da gente afeta, sim, tanto o nosso mental, emocional quanto o físico. E o estresse, a gente fala sobre estresse e a gente pensa sempre no estresse emocional, né? A tensão, a ansiedade, o confinamento, a ansiedade de ficar sem sair de casa, de ficar sem fazer exercício, mas o estresse físico, ele às vezes até maior do que o estresse emocional, né? Assim, na verdade, ele contribui enormemente para que o estresse emocional se fortaleça, ou seja, aumente, né? E o nosso corpo fique mais ainda debilitado, né? O estresse físico causa, né, o mau funcionamento dos órgãos, dos sistemas. Então, assim, é uma coisa somada à outra. Então, assim, vai exatamente na mesma linha que a gente estava falando nas últimas lives, de pensar, né, que tudo funciona junto, né? A mente não está desligada do corpo. E eu quero só pedir então 2 minutinhos para quem entrou agora. Oi, Maria, tudo bem com vocês? Tá a Rita, tá a Luciana, tá a Lu de Janeiro, lá do Canadá. Oi, Lu! Oba! É. Que legal ver vocês aqui. Então, só 2 minutinhos então para vocês mandarem essa live para quem tá passando por estresse agora nesse momento de lockdown, de pandemia, quem tá buscando melhorar a saúde. Então, para mandar para os amigos, é só clicar naquele aviãozinho de papel que tem aqui embaixo da tela e você pode mandar para seus contatos. A gente vai esperar só uns 2 minutinhos para vocês conseguirem mandar. Para quem pode se beneficiar de melhorar a alimentação, estilo de vida, saúde. Isso, e também manda bastante coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho vocês mandarem, mais essa live é distribuída. Olha só! E aí ela alcança pessoas que estão precisando dessas informações também. Isso é uma coisa que a gente gosta de receber, a gente vê que tá sintonizado com vocês, e outras pessoas também podem ter acesso a essas informações. Sim, então a gente vai dar 2 minutinhos só. E oi, Carol! Oi, Ri! Legal que tá todo mundo aqui. Celina também entrou. Então, Vamos lá? vamos lá? Vamos começar, porque... Então, eu lembrei que eu ia falar. Tava aqui, então. O que também está na mesma linha, por que eu estou trazendo a Gisele aqui no meu Instagram, no meu YouTube, esse mês inteiro, né, no mês da mulher. Já é a nossa terceira live do mês da mulher, porque eu acredito em uma beleza holística. Então, uma beleza que é de dentro para fora e de fora para dentro. Porque eu sei o quanto o estilo de vida e a alimentação impactam na minha pele, né? Que eu sempre tento trazer para vocês mais nos meus posts, nos meus vídeos do YouTube. E a Gisele é a terapeuta ortomolecular e nutricionista funcional com quem eu me consulto. E, assim,
Todas as dicas dela melhoraram muito, muito a minha pele. Eu acredito que o cuidado com a nossa pele tem que ser 50% skincare e 50% alimentação e estilo de vida. Então, é por isso que a Gisele tá aqui com a gente, porque todas essas dicas não são só para a imunidade, para o estresse nesse momento de pandemia, são para nossa vida, né? E a gente implementando uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais adequado à nossa natureza, né, na nossa vida, a gente consegue o quê? Longevidade, que é uma palavra que a Gisele gosta muito de usar. E não é só longevidade de, tipo, viver muitos anos. É uma longevidade também de ter uma saúde e uma aparência muito melhor com o tempo. Então, retardar os sinais de envelhecimento com alimentação e estilo de vida. Sim, gente, é, assim, fundamental. A alimentação e estilo de vida é fundamental. A questão também, a longevidade, hoje vive-se mais, né? Todo mundo sabe que hoje alcança-se, né, idades muito avançadas, né? 100 anos, 102 anos. A questão é, com que qualidade de vida, né, a gente vai chegar nessa idade? Né? Assim, cada vez mais estudos estão sendo mostrados dizendo como as pessoas estão chegando mais longe, elas não estão chegando com autonomia, né? Então isso é muito sério, você passar os últimos 10, 15, às vezes 18 anos da sua vida dependente de terceiros, né? Precisando de ajuda para ir ao banheiro, precisando de ajuda para se alimentar, para viver. Então assim, será que vale a pena viver mais, né? Viver 15, 20 anos a mais, mas sem autonomia? Então assim, a nossa proposta de a beleza vem de dentro, a beleza também tem que ser colocada no exterior, né? Conservação da pele, do sistema, né? Que a gente tem fora também, além do que a gente tem dentro, é tudo uma coisa só. Né? A gente quer viver melhor, a gente quer ter beleza, mas a gente quer ter autonomia também, né? Pelo menos eu desejo demais, vida, né? Então, assim, isso, a base disso tudo é o que vai dentro do nosso corpo. É a base, né? Isso aí é onde a gente começa. E aí eu vou, né, como tema a gente escolheu, pelas questões que vocês levantaram também, sobre os alimentos, né? O que é um alimento intoxicante, né? Isso existe? Né? O que significa isso? Bom, para falar em alimento intoxicante, ou a pessoa tem uma alergia crônica, né? Isso é muito individual, a questão das intolerâncias, porém, a gente tem uma indústria gigantesca, né? Que faz parte do nosso dia a dia, que entra nas nossas casas, na nossa vida, às vezes sem a gente perceber. Então, isso é muito importante a gente parar e refletir sobre isso, parar e pensar um pouquinho, né? O que está entrando dentro da sua casa que você permite ou que você nem tem consciência que entra todos os dias, né? A partir do momento que o alimento ele se torna um produto alimentício, né? Ele é vendido num saquinho, num pacotinho, numa caixinha, ele passou por um processo industrial aonde ele não é mais o original e ele não tem mais as características do original, de jeito nenhum. Ele passou por processos químicos, por processos físicos, né? E na maioria das vezes ele passou por um tratamento para ser mais legal, mais saboroso, mais palatável, mais gostoso, mais sedutor do que o alimento original, que era o alimento fresco da onde, né, esse produto partiu. Até mais viciante, né? Então, aí é que entram as questões, né? Mas assim, o que isso significa? Significa que um alimento que ele era, por exemplo, uma banana, que você era só descascar e comer a banana, ela tá ali cheia de açúcares, né? Sabores, perfume da banana, mas ela tem também água, fibra, ela tem os nutrientes, os minerais, as vitaminas, ela é um alimento completo ali, né, na banana. Quando ela passa por um processamento, aí você vai fazer daquilo que uns chips de banana, por exemplo,
Aquela banana ela foi cortada, desidratada, frita em óleo industrial, né, em óleo industrializado, que o nosso corpo não gosta, que eu vou falar desses óleos daqui a pouquinho, e é acrescida às vezes de açúcar, né? Às vezes ela nem é só doce, só o doce dela, ela é acrescida de açúcar ou de sal. Então aquilo vendido no pacotinho, você acha, é banana. Gente, não se enganem, né? Eu tô aqui passando o máximo de informação possível para vocês entenderem sobre o que significa um alimento natural, o que é um alimento processado e os danos que isso causa no nosso corpo. Então assim, a partir do momento que você pega essa banana, que ela vai ter aí o sal, né, junto com a açuquinha dela, ou com mais açúcar, que você nem sabe que colocaram ali, se você não leu o rótulo, para quê? Para que aquele chips seja mais atraente para você do que a banana crua descascada. Porque a indústria quer o quê? Ganhar dinheiro. Ela não quer que você fique bem alimentado, bem nutrido, cheio de vitaminas e minerais no seu corpo. Pense então no chocolate ao leite. Tava aqui, minha mãe falando da banana, e eu falei, nossa, a banana é até pouco o processo que ela passou, né? Pensa no chocolate ao leite, gente. Não, pensa num cereal matinal também, né? Que você dá pra criança, achando que aquilo vai ser ótimo pro café da manhã dela. Aquilo são grãos que foram transformados em farinhas, que foram transformados em montinhos, né, açucarados, com sal, açúcar, gordura, né, gordura vegetal, muitas vezes para ficar crocante, assados, e aquilo vira um pacote lindo, colorido, saborizado artificialmente, né, colorido artificialmente, e você dá para uma criança. Então assim, aquele corpinho ele vai ter que o quê? E o seu também, se você gosta de cereal matinal, vai ter que tirar aqueles antinutrientes que você está colocando dentro do seu corpo, né? Esses sabores artificiais, esses corantes. O corpo vai ter que primeiro se desintoxicar para depois conseguir absorver o nutriente, né? E muitas vezes o seu aparelho digestivo ele fica cansado de receber tanta informação química que ele não evoluiu conhecendo ele. As nossas células, né, o nosso aparelho digestivo começa na boca, termina lá no ânus, e ele é um tubo de contato com o meio externo. Esse tubo, ele tem um contato com alimentos que eram da natureza. A gente tinha contato com a natureza, não com o artificial fabricado por uma indústria, né? Então assim, são coisas que a gente até esquece que existem, né? A gente é tão distante da natureza hoje que a gente esquece que a gente é um animal que evoluiu, né, com o que tinha no meio ambiente, Sim, com o que tinha na natureza. Nós somos seres tão conscientes, com o nosso encéfalo tão desenvolvido, que a gente esquece que a gente é bicho também, né? A gente até fala, né? Ser humano e tá fora do reino animal, né? Ser humano é uma coisa, animais é outra coisa. Mas a gente é feito de carne e osso, né? Sim. A gente tem uma evolução aí de milhões de anos. Sim. E aí eu gosto de até falar, pensando nessa linha. O que a gente comia, o que nós humanos comíamos há 200 anos atrás? E assim, live da semana que vem. Pensando em 200 anos atrás, que é pouco tempo na evolução, não é verdade? De quanto tempo demora assim pro corpo, até um pouco mais, pra né? espécie se adaptar a uma alimentação diferente, assim? Muitos séculos, milênios na verdade, né? A gente, assim, o ser humano, ele não tem uma mutação, assim, a gente não tem uma mutação atrás da outra e agora a gente pode comer tudo quanto é industrializado e sair ileso, né? Assim, há 200 anos, né, quando a indústria ficou forte, começou a produzir um monte de coisa que nunca o ser humano tinha tido contato. Agora ele pode. Coca-Cola? 200 anos. Açúcar é até mais antigo, né? Mas assim, o açúcar em si, ele era... Não, Coca-Cola faz 100 anos. Então, um século. o que é uma Coca-Cola, gente?
eu nem podia estar falando refrigerante, tá? A gente não pode falar marcas, né? Mas que Coca-Cola não é mais marca, né? É referência. Então, assim, os refrigerantes, né? É pura química adoçada com açúcar, né? Isso daí faz um mal tão grande, destrói tanto os nossos órgãos, destrói tanto a gente por dentro, destrói tanto o nosso intestino, que é um desses alimentos intoxicantes que eu falei, né? Então ele intoxica não só o corpo, né? Todos esses industrializados, né? Eles intoxicam tanto o nosso corpo fisicamente, quanto ele acaba intoxicando a gente, ele acaba viciando a gente e deixando a gente com sensações. Eu acabo até me referindo a sensações que se tornam tóxicas pra gente mesmo. Porque uma relação tóxica com o alimento. Exatamente, porque assim, quando você come, a indústria faz os produtos para eles serem comidos em grandes quantidades. Ou você acha que o bis tem esse nome, né, para você comer um só, né? A batatinha, né, é impossível comer um só. Por que será que faz isso, né? O marketing ainda ajuda, né, você a acreditar nisso, a querer isso, né? Então assim, o marketing tá aí para o quê? Para fazer a gente desejar coisas que a gente nem sabe se a gente realmente deseja, mas a gente passa a desejar. E a combinação da química daqueles produtos alimentícios muito bem elaborados por químicos super competentes, em que eles colocam a quantidade de açúcar, de sal e de gordura, em geral hidrogenada, esterificada, em proporções que viciam na primeira mordida o mais rápido possível. E isso vai direto para o nosso centro do prazer, no nosso cérebro, e ativa, né, assim, aquela capivara voraz, maluca, que come tudo que vê pela frente quando dá uma mordida numa coisa dessa. Você já se sentiu assim? Parece que um ser entra em você, né? Não é você, é um ser que entra em você e você fica dominado por uma, né, uma alma assim que quer devorar pacotes e pacotes dessas coisas. É porque a indústria faz isso, né? Isso não é o que é natural. Você nem sente mais fome, parece, né? É muito conhecido o caso da Oreo, da bolacha Oreo. A gente não fala marcas, né? Mas a Oreo é muito conhecida pelo caso que foi feito um estudo. A Oreo é mais viciante do que crack. Crack do que cocaína, você quer dizer? É. Não sei se cocaína ou crack. Que fizeram, mas uma droga muito viciante. Fizeram mesmo um experimento com ratinhos, né? Cocaína e açúcar, na verdade, né? Era açúcar, não era óleo? O óleo teve também um outro experimento, mas assim, que foi muito divulgado, foi um experimento que fizeram com ratinhos, em que é outro experimento. Eles tinham livre acesso, né? Assim, eles punham a patinha lá e tinham livre acesso tanto à cocaína quanto ao açúcar. Em uma semana eles desviaram da cocaína e foram para o açúcar, ou seja, tem muitos mecanismos, né? Tem muitos mecanismos que são ativados, né? São hormonais, né? São de neurotransmissores que fazem a gente querer cada vez mais, principalmente o açúcar, né? Porque o açúcar na nossa evolução era muito escasso, então é instintivo do ser humano querer o doce. Então isso vai contra a gente mesmo hoje em dia? Vai. Por quê? Porque nunca o homem viveu numa abundância de alimentos, né? E alimentos tão prazerosos do que hoje. Então, assim, isso é um alerta pra gente prestar atenção no que a gente coloca dentro de casa, né? Sim, tinha geladeira há 200 anos atrás? Sabe? Tinha supermercado há 200 anos atrás? E aí esse excesso de alimentos, né, principalmente de açúcar e de óleos vegetais, né, que é o outro tópico que eu falei que eu ia comentar um pouco. Os óleos vegetais, né, os óleos de semente, milho, canola, girassol, amendoim, todos esses óleos, eles são riquíssimos em ômega 6. Né? Porque hoje fala-se tanto, vamos proteger a saúde consumindo cápsulas de ômega 3, né?
que é o famoso óleo de fígado de bacalhau, né, que as nossas avós tomavam quando eram crianças, porque existe na alimentação natural do homem um equilíbrio entre essas gorduras, tá? Depois que veio a indústria, principalmente esses alimentos à base de óleo vegetal e a cozinha da maioria das pessoas, né, que é feita com esses óleos, né, restaurantes, tudo, óleo de soja, não é um óleo que a gente encontra na natureza. Esse óleo, para ele ser fabricado, ele passa por um processo químico poderosíssimo, né? Ele passa por temperaturas altíssimas, depois por, como que chama, para tirar o cheiro? Desodorização, Gente, né? Refino. imagina, o negócio cheira mal. Cheira mal, muito mal. E a gente não sente, porque ele passou por uma desodorização. E é acrescido muita química, por isso que dura tantos meses também nas prateleiras do supermercado. Então, assim, isso é outro ponto, né? Óleo vegetal, mesmo farinha de trigo, quantos meses dura uma farinha, né? A maioria desses produtos industrializados, né? Uma bolacha, então, né? Um cereal matinal, qualquer coisa, vê a data de validade. Compra uma banana, será que ela dura um mês? Uma dúzia de ovos, quanto tempo ele dura sem apodrecer? Ou seja, a maioria das pessoas hoje está se alimentando com alimentos mortos e química. Até a própria compra do mês, né? Há 200 anos não dava para fazer compra do mês, não só porque não tinha geladeira, mas porque os alimentos não eram tão inertes. Sim, não ficavam tanto tempo. Eles eram mais orgânicos, né? Orgânico no sentido não de não estar ter morto, pesticida, né? mas de estar vivo, né? Então a gente precisa se alimentar de coisas vivas. Sim, isso. Exatamente. A gente precisa de alimentos vivos para a gente ter saúde, né? Então, assim, existe uma distorção muito grande, né? A indústria entrou na nossa vida e aí precisa de muito planejamento para evitar que isso fique numa constante na nossa vida, né? A gente precisa realmente planejar o que a gente vai comer, como a gente vai comer. E a mulher moderna, né? Principalmente, vou falar aqui de mulher, porque assim, principalmente a mulher teve uma mudança muito grande na sociedade, né? Agora ela gosta de trabalhar, quer trabalhar e acho certo trabalhar. Só que assim, trabalha, fica fora até 9 horas da noite, chega em casa, ela vai pegar qualquer pacotinho, esquentar no micro-ondas e comer. Mas assim, será que esse é um estilo de vida? Não só para mulher, né? Para jovens que moram sozinhos, pra todo né? mundo. Aliás, eu acho que agora tem muito mais. Engraçado, isso mudou na sociedade, né? Mas a época de se casar também mudou. E então eu acho que hoje existem muito mais jovens, homens morando sozinhos também. Sim. E a gente não tem uma cultura que valoriza a cozinha, né? Assim, quais são os jovens hoje que realmente gostam de cozinhar, que estão acostumados com isso, que entram lá e fazem a sua comida, né? Pouquíssimos, né? Tudo hoje gira em torno da praticidade, né? E com a pandemia, né? Com essa questão de ficar em casa, é engraçado, né? A maioria das pessoas fala que tudo bem, tem a preocupação em relação à parte financeira, econômica, trabalho, como é que vai ficar, quem tem comércio, tá muito difícil a situação mesmo. Porém, tem pessoas que estão fazendo home office e aí, por falta de organização, elas têm com certeza mais tempo hoje, porque elas não precisam se deslocar, mas ao mesmo tempo, pela falta de organização, elas nem entram na cozinha, elas pedem comida pronta, porque não dá tempo de cozinhar, porque não dá tempo porque a vida fica um caos. Ou seja, gente... Às vezes até porque antes, quando eu tava trabalhando fora, não costumava cozinhar. Também, né? Já costumava não costumava sempre comer fora. E aí agora tá em casa, faz o quê? Pede comida ao invés de cozinhar. Mas cozinhar não precisa levar tanto tempo, né? Mas a gente vai entrar mais sobre isso na próxima live. Isso, a gente vai complementar essa live aqui e a próxima. Mas essa é a principal dificuldade do ser humano hoje em conseguir saúde, né? E aí eu vou fazer mais um alerta. Enquanto a gente
continuar consumindo um excesso de produtos industrializados e refinados, faltando nutrientes no nosso corpo, a gente agredindo o nosso corpo com essas coisas, faltando alimentos vivos para nos nutrir adequadamente, e o nosso intestino recebendo comida o dia inteiro, né, que às vezes tem acontecido, né, das pessoas estarem engordando tanto agora durante a pandemia, né, então elas receberem, o nosso intestino receber alimento o tempo inteiro, tem uma hora que ele fica tão cheio de alimento que ele começa a fermentar, ou seja, as bactérias começam a fermentar esse alimento porque tem demais ali, não dá tempo do corpo digerir adequadamente essa quantidade enorme de alimento que ele está recebendo o dia inteiro, a cada 2 horas, né, ficar fazendo lanchinho, beliscando. Então, assim, isso que acontece, né, o que acontece com isso? Esse excesso de bactérias no nosso intestino, ele causa uma dificuldade do nosso sistema imunológico, que está todo ali em volta, né, está ali nas células intestinais, que a maior parte do nosso sistema imunológico, ele está ali, né, ele mora ali, ele começa a ficar sempre ativado. Ele está sempre com aquelas bactérias ali fermentando aquele alimento de uma maneira inadequada, porque está com excesso. Essas bactérias produzindo toxinas que são liberadas para dentro do nosso corpo e esse sistema imunológico sendo super ativado. Ou seja, esse corpo começa a ficar com acúmulo de gordura e com uma produção, com uma inflamação, na verdade, essa produção de toxinas leva a uma inflamação crônica, né, de baixo grau. E esse corpo inflamado, com esse sistema imunológico desregulado, quando recebe uma virose, uma bactéria, um fungo, qualquer doença, coronavírus, exatamente, ele não vai conseguir responder adequadamente. Então, assim, todo esse estilo de vida deixa a gente mais vulnerável ao coronavírus, por exemplo, que é o que está, né, que as pessoas estão com mais medo agora, mas a gente tem uma série de outros vírus que vivem, né, ao nosso redor também. Sim. Né? Então, assim... Essa é a nossa dica de ouro, gente, agora, para esse momento de pandemia, né? Qual o melhor remédio para se proteger do coronavírus? Cuidar da alimentação, né? Começar por aí. Porque esse cuidar da alimentação vai deixar o seu sistema imunológico fortalecido. Então, assim, não adianta ficar tomando um monte de vitamina, né, que estão aí fazendo coquetéis, né, vitamina D, vitamina C, tá, pode ajudar, mas um corpo que está recebendo uma quantidade grande, exagerada de alimentos todos os dias e de alimentos que não são adequados, junta com isso, né, o estresse emocional, a questão de ficar sempre ansioso, inseguro com o que vai acontecer no futuro, a falta de exercício, né? Tem pessoas que ficam tão inseguras que elas não descem para dar uma volta no quarteirão, na luz do sol. Vai de encontro com o que a gente falou na nossa última live, né? Também a questão de comer o dia todo, né? Ter horários, na última live, então, para quem não esteve, a gente falou de ter horários... Ter uma rotina adequada, isso, né? Ter horários regrados para comer, quando a gente está em home office, quando a gente está trabalhando em casa, sempre, né, na nossa vida é bom, mas a gente está esquecendo disso muitas vezes, ficando tanto tempo em casa, perde a noção do tempo, sabe? Então, ter horários regrados para fazer 3 grandes refeições ao dia, né? E fazer exercício físico para o estresse, para a mente, para o corpo, para tudo, para a imunidade, inclusive, se movimentar é muito, muito importante. Então, a gente comentou, né? Olhar para o céu, super importante. Então tem que ter, né, um cuidado com tudo. Hoje a gente trouxe aqui para vocês esse tema, né, dos alimentos intoxicantes e da questão desses alimentos, né, estarem muito longe, né, principalmente esses industrializados, do que faz bem pra gente. Até eu vi aqui a Simone fez um comentário, um né? momento, pessoal, deixa eu pegar esse outro celular aqui. Que tem a maioria dos produtos do supermercado, quando ela começou a ler rótulo, ela percebeu as perguntas, porque eu não tô conseguindo enxergar. Ela percebeu que tinha muito óleo vegetal, né, nos produtos. Sim, o óleo vegetal,
ele é o quê? Ele é um conservante, né? Então, assim, além dele desequilibrar o nosso ômega 3, né? A gente consumir ele em quantidades gigantescas, né? Isso fazer mal pra gente, é inflamatório pra gente, ele desregula todo o nosso colesterol também, né? Os nossos lipídios. Ele é inflamatório, né? Então, assim, ele ajuda a questão de desenvolver doenças cardíacas, né? A piorar o pré-diabetes, a causar câncer, né? A causar doenças crônicas degenerativas, né? Essas doenças também de articulações, né? Que são debilitantes, né? Tiram uma pessoa idosa da sua capacidade de se movimentar livremente. E só para completar, Gi, esses alimentos mortos, que você falou, alimentos vivos e alimentos mortos, o que seriam os alimentos mortos? Olha, todo alimento que ele tem um prazo de validade de prateleira grande, ele é um alimento praticamente morto. O que é grande? Nossa, os alimentos hoje em dia eles duram meses, né, na prateleira. Então você compra um óleo vegetal, sei lá, um óleo. Na verdade, gente, olha, eu vou falar, vou ser sincera, eu nem sei quanto tempo dura porque eu não tenho na minha casa. Então, pra mim é até difícil, mas eu me lembro que é assim, 3 meses, 6 meses, né, 2 meses, isso na prateleira. Eu vi um panetone da Balduco que tava durando mais de um ano. Sério? Sério, fiquei assustada. Não fala marca. Um panetone. Um panetone De uma fábrica aí, né? industrializada. Então, Aí se a gente for pensar, por exemplo, panetone na patisserie dura uns meses, 2 meses. Sim, Ele não é tão industrializado. Não é tão industrializado, mas a farinha branca, né, em si já é um produto refinado, né? A farinha branca, né, ela fez um sucesso danado e faz ainda, porque na panificação, com ela é possível você fazer massas super macias, né, massas fofinhas, massas ou muito fininhas que ficam crocantes, né? Por quê? Porque é por causa da elasticidade dela, né, devido ao glúten, que eu não vou entrar nem em detalhamentos dessa forma, porque senão a live vai ficar muito longa. Mas assim, a farinha, ela era um grão, né? A gente não evoluiu comendo grãos, tá? Mas isso é outra história. Mas assim, ela nem é mais um grão, né? Ela foi completamente refinada, né? Todo grão foi desfeito. Então assim, o que é bom a gente olhar? O alimento que ele perdeu a forma original dele. Isso é um bom parâmetro, né? Se você olha para um biscoito, você tem uma árvore de biscoito, né? Você consegue enxergar isso em algum lugar? Não, mas agora se você pegar, sei lá, feijão, ele tá lá na vagem. Se você abrir uma vagem da natureza, tem lá o feijão. Ele tá mais verdinho, mas ele ficou seco, tá? É mais próximo. Agora, então, é minimamente processado, né? Agora, se você pegar uma conserva, vamos supor, de cebola, né? Você vê lá as cebolinhas. Ou picles. Você vê a forma, né? Você vê ali o alimento, como ele era na natureza. Ele passou por um processo mínimo, né? De industrialização. Então, assim, ainda é confiável de vez em quando, né? Ninguém vai fazer desses alimentos, ninguém deveria fazer desses alimentos a base da sua alimentação. É que hoje em dia acontece das pessoas comerem muito mais desses alimentos do que da comida mesmo, da comida pura, né? Da comida de verdade. Sim. Então, esse é um problema sério, né? Ó, Gi, perguntaram aqui, a Gabi perguntou, o que você consome no lugar do óleo vegetal? Acho que quando a Gi falou de óleo vegetal ficou um pouco confuso. Tá. O que é o óleo vegetal? Tem muitos tipos, né? Tem. Na verdade, ficou dúbio, né? Porque um azeite é um óleo vegetal, né? Veio da azeitona. Então, assim, eu chamo de óleo vegetal os óleos que são extraídos de sementes que não são oleosas, né? Assim, uma soja.
Se você pegar um grão de soja, você não consegue espremer a soja e tirar dela o óleo. Ela precisa passar por um processo gigantesco, né? Um processo químico assim muito grande para conseguir extrair óleo daquilo. Canola nem Provavelmente existe, né? passa pela desodorização também. Todos eles, né? Então assim, agora um azeite, você pega uma azeitona e esmaga ela, você extrai óleo, né? Então azeite, que substituir pelos óleos de semente. Os óleos de semente, gente, são realmente danosos para a nossa saúde. Ninguém mais deveria comer esses óleos ou fazer a comida com esses óleos. A gente evoluiu com o quê? Com banha de porco, com gordura das carnes, né? Com óleo de azeite, né? Com óleo da azeitona, com manteiga, né? Com creme do leite, com a nata. Não com essas coisas industrializadas, light diet, cheia de química e de amido modificado, né? Que só para coisa ficar com um sabor agradável, eles manipulam muito os alimentos, né? Eu comecei a live falando isso. Todo alimento industrializado, ele perde as características originais dele. Então, assim, precisa ler rótulo, precisa saber o que é um alimento natural e ficar mais perto dele possível. Assim a gente consegue ter saúde ou devolver a saúde para o nosso corpo. Então, terminando aqui, só para completar, quando a gente então consome esses alimentos ultraprocessados, ultraindustrializados, tóxicos, então vamos relembrar quais são os alimentos, as classes de alimentos assim, que a gente tem que tomar cuidado, fugir e evitar muito, ainda mais nesse momento que a gente está se movimentando menos, se exercitando menos, passando por mais estresse, isso já é tudo muito pesado para o nosso corpo. Então a gente precisa evitar intoxicá-lo, né? Porque até eu lembro que você me disse uma vez que quando o nosso corpo está intoxicado, ele não vai conseguir absorver os nutrientes que ele precisa da mesma forma. Então, você até comentou de tomar suplementos, tomar um monte de vitaminas. Se o seu corpo está tendo que lidar com muitas toxinas, ele nem vai conseguir absorver todos esses nutrientes, é verdade? Sim, também é verdade, né? Assim, precisa tomar sempre um cuidado com o que você faz no seu dia a dia, né? Qual é a sua rotina diária e o que você coloca mais nele. Então, às vezes, um suplemento, ele pode ser benéfico, mas às vezes ele pode até piorar a situação que você se encontra, né? Então, essa conscientização, né, de quem a gente é, como a gente deveria viver, já é o primeiro passo, né? E um pouco de conhecimento, né? E de lembrança do que é alimento, do que a gente precisa para viver bem, né? Então, basicamente, é mais importante a gente desintoxicar, ou seja, evitar consumir alimentos intoxicantes do que consumir vitaminas, assim, encapsuladas, né, suplementos, assim, porque, na verdade, porque é que aí já vai entrar num outro, né, uma outra coisa, entendeu? A gente vai estar prolongando aqui o nosso assunto, mas assim, tem que tomar cuidado também com esses suplementos, né? Nem todo suplemento é um suplemento bom. Não, eu tô querendo dizer que pra você ter uma boa imunidade nesse momento, pra você ter uma boa saúde, é mais importante você tirar os alimentos tóxicos da sua rotina, sem dúvida, do que você consumir vitamina. Sem dúvida. Alimento comprado, processado, a melhor coisa é o que eu falei até na outra live, né? Desembalar menos, né? Vamos descascar mais, vamos pra cozinha. Faz ali ovo com manteiga, entendeu? Coloca alimento dentro do seu corpo, né? Tira os alimentos inflamatórios da vida, né? Desvicia. E o cérebro tá viciado também, né? Essa questão da gente ficar ansioso, da gente ficar preocupado, principalmente o açúcar, esses alimentos, na verdade todos esses alimentos industrializados, eles fazem o que? Eles dão uma ajudazinha na sensação de bem-estar, porque eles vão direto no centro do prazer, né, como eu havia dito, só que isso acaba rápido. Esse tipo de controle da sua ansiedade,
é algo que você tem que fazer sem parar, né? Você vai lá e come um docinho. Ah, tô mais tranquila. Mas isso acaba logo, né? Isso esgota essa liberação, ela é rápida desse neurotransmissor, né? Da sensação de bem-estar. Aí quando isso esgota, pausa. Pessoal, desculpa. Então, voltando aqui. Ao longo do tempo, essa dose precisa ser cada vez maior. É como uma droga mesmo, né? E aí, cada vez mais, a pessoa precisa, né, alimentar esse sistema de forma mais forte, maior. Então, assim, o que fazer? Bom, diminuir. É a única forma de você conseguir ficar com a mente mais tranquila, né, com menos estímulo de você ter que toda hora se aliviar com alguma coisa que você come. Então, assim, a primeira coisa é trocar o industrializado por alimentos naturais. Sim. Nossa, E não ficar comendo o dia inteiro, né? Procurar outras coisas pra fazer. Agora, assim, todo mundo, ai, mas é impossível. Né? Olha, gente, se tiver muito, muito impossível, se a pessoa estiver ficando enlouquecida, numa depressão grande, procura ajuda, né? É preciso, procura algum amigo de confiança para conversar, algum profissional. Mas eu devo dizer também que quando a gente muda a nossa alimentação, a gente fica muito menos viciado em comer lanchinho toda hora. Sim, então, porque muito mais lembra do tranquilo, experimento, né? Muito mais tranquilo em relação às emoções. Lembra do experimento do ratinho com açúcar, gente? Então, é a mesma coisa, né? Você fica comendo isso toda hora, o seu corpo vai viciar, ele vai querer mais. E isso é muito difícil de parar, né? É melhor diminuir o consumo, parar o consumo do açúcar. Mas só finalizando, né? Assim, a questão de procurar mesmo. E outra coisa, né? Assim, não, nem preciso de um psicólogo, né? Tá todo mundo nessa sua situação. Ok, então aceita. A gente fica raivoso, a gente fica indignado, a gente fica ansioso. A gente é humano. A gente tem esses sentimentos. Não dá pra gente apagar esses sentimentos o tempo inteiro. E a gente tem que aprender a viver esses sentimentos de vez em quando. Então, assim, só fechando, né? Porque, assim, acho que o momento que a gente tá vivendo é tão singular, né? Tão, às vezes, bizarro, que acho que eu tinha que falar isso também. É verdade. Já que a gente tá falando sobre bem-estar no tempo de pandemia, né? É super importante. Então, pra só finalizar que tá tudo conectado aqui. E, na verdade, eu queria finalizar de outro jeito, Gi. Você pode falar pra gente, faz um ranking dos alimentos intoxicantes, então, que a gente falou. Foram, acho que 4 aqui, né? Ou 3. Fala, então, do mais intoxicante até o menos intoxicante. Pra relembrar só o que a gente falou. Bom, a indústria, ela usa 3 deles, né? Que, em porcentagens, né? Que viciam, às vezes, na primeira mordida. Que é o açúcar. Né? O açúcar é o number 1. Gorduras, né, vegetais, porque a indústria não usa gordura animal, porque gordura é muito vegetal. cara, né? Essa gordura que eu falo, gordura de sementes, ela é muito barata de ser produzida. Por isso que a indústria usa demais esse tipo de gordura, né? Então, gordura trans, que é o quê? Margarina, biscoitinho, tá o quê? Na bolacha recheada, tá? Inclusive, tipo, molho branco de lasanha congelada. Biscoito de polvilho, é puro óleo. Até biscoito de polvilho tem gordura trans. Gente, de gordura, então, é mais gordura trans, gordura né? vegetal. E óleos vegetais. Óleos de sementes. Isso. E também o sódio, né? Porque acho que todo mundo já ouviu falar do glutamato monossódico, né? Que é um realçador de sabor. Então, ele é um produto químico, né? À base de sal. Então, esse sal, ele não é o sal marinho, né? O sal bruto, que a gente deveria consumir só esse sal bruto. Não, ele é um sal químico desenvolvido pela indústria. Né? Então, são esses 3 alimentos, assim, que é para tomar cuidado, sim. Então, os 3, gente. Açúcar em primeiro lugar. Tomem cuidado com as coisas que contêm açúcar. E os carboidratos refinados, né? Muito refinados. Segundo lugar, os óleos, gordura trans e frituras. Coisas fritas em óleo de semente. Terceiro lugar, então, coisas saborizadas.
Então, tudo tem pozinho, sabor de não sei o que. Muita coisa. Aliás, eu fico assustada no supermercado hoje em dia. Tem tanta coisa escrito sabor chocolate, sabor queijo. Não tem queijo de verdade naquilo. Não tem chocolate de verdade naquilo com cacau. Tem sabor. Então, extremamente viciante. Fiquem longe. Muita química pro nosso corpo. Então, acho que... Alguém tem mais alguma pergunta? Podem mandar por aqui, a gente Acho que já ficou longo. vai responder alguma pergunta se surgir e a gente já vai encerrar por hoje. Então, obrigada, Gi. Imagina, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero estar ajudando nessa situação toda e na conscientização da alimentação para a vida, né? Para a gente buscar a questão da longevidade saudável, com autonomia e com beleza. Né? Porque quando a gente está saudável, quando a gente está independente, quando a gente consegue fazer as nossas coisas, a gente fica feliz, né? A gente consegue mostrar, né? Na verdade nem consegue, é que a nossa beleza transparece, né? Exatamente. Na verdade a gente é a nossa melhor versão, né? Quando a gente está saudável. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem a live de hoje com a gente. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também depois no meu canal do YouTube. Então vocês vão poder assistir. Vai ficar no IGTV da Gi também. Vai. Então beijos. Até a próxima live, gente. Semana que vem, aliás. Eu estava desligando, a gente esqueceu de falar. Semana que vem vai ser uma live super esperada. Que fizeram perguntas na minha caixinha de perguntas. E eu vou responder, a Gi vai responder. Eu vou perguntar pra Gi todas na próxima live, que é basicamente, então, o que a gente deve comer. O que a gente deve colocar no nosso dia a dia, né? Hoje a gente falou que a gente deve evitar, deve ficar longe, que faz mal, prejudica a nossa imunidade, nosso estresse, tudo. E a nossa pele prejudica demais, gente. Se eu comesse tudo isso, minha pele seria muito diferente. Porque, inclusive, eu comi uma época e foi muito diferente, só mudou por causa das dicas da Gi. Então, devo muito da minha pele a Gi. E na próxima live, então, o que então a gente deve comer, como é que a gente deve fazer nossa rotina de alimentação, né? Isso. Legal. Obrigada, pessoal. Beijos. Beijos, até. Até a próxima.